Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu, Caroline, juntamente com a Glauci Kelly, vamos apresentar o nosso trabalho de TCC, com o seguinte título: Estratégias de uma empresa comprometida com a sustentabilidade, um estudo de caso. E o nosso orientador é o João Ricardo Amadeu. Bom, primeiramente, vamos falar um pouquinho da nossa introdução. Primeiramente, a contextualização. O que quer dizer? O que nosso trabalho está se tratando? Qual que é o tema central? O que vai tratar o nosso trabalho inteiro? Como que ele foi dividido? E focando no tema principal, que é a sustentabilidade, que busca sustentabilidade? O equilíbrio entre a disponibilidade de recursos naturais e a exploração deles por meio da sociedade. Então, assim, a sustentabilidade, ela vem com qual finalidade? Equilibrar essa exploração dos recursos naturais, para que a gente consiga cada vez mais diminuir a exploração esporádica desses recursos, para poder ajudar o meio ambiente, pois ele está sendo muito desgastado e a preservação da fauna e da flora está sendo muito afetada por causa disso, porque muitos recursos demoram muito para voltar e não dá tempo deles se reconstruírem, então acabam se perdendo. Então as empresas vêm se mobilizando muito sobre esse tema para tentar auxiliar e buscar alternativas, estratégias que a gente consiga reduzir essa exploração, que a gente consiga ceder o espaço que o meio ambiente precisa para manter tudo que a gente tem de riqueza natural, tanto aqui no Brasil como no todo o mundo. Então, a justificativa, o que motivou a gente para estar fazendo esse trabalho é verificar como a empresa Sicredi, que já está atuando há um bom tempo no Brasil, que ela vem buscando, quais alternativas ela está buscando com os colaboradores, a comunidade que ela está inserida, com o tema sustentabilidade, e ver de que forma que ela está de acordo com as leis que são estabelecidas pela contabilidade ambiental. Daí surge a nossa pergunta de investigação, que quer responder qual questão: quais seriam as estratégias usadas pela empresa Sicredi para demonstrar que suas ações estão comprometidas com as normas do meio ambiente. Então aqui a gente quer entender de que forma que o Sicredi vem trabalhando com todos os envolvidos nesse processo para estar ajudando realmente o meio ambiente e o que vem acontecendo no meio das cooperativas que o Sicredi está envolvido e que está se comprometendo com essa questão. Bom, o objetivo geral da nossa pesquisa são as estratégias da empresa Sicredi para manter as ações dentro das leis ambientais, fomentando com os seus colaboradores a importância da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. A gente tenta entender como a contabilidade ambiental está em disparidade com a sustentabilidade e verificar como a contabilidade ambiental vem se comportando dentro das empresas. E analisar como a empresa em análise, que seria a Sicredi, realiza maneiras de estar em conformidade com as leis ambientais. A contabilidade ambiental ela é uma ferramenta que permite o registro e o controle de dados relativos às ações empresariais que envolvem e afetam o meio ambiente. Essa atividade ela nasceu a partir da preocupação da sociedade, do governo e das empresas em relação à limitação dos recursos naturais e das consequências negativas dessa exploração. A legislação ambiental no Brasil ela foi elaborada de modo arbitrário, sem se tomassem as preocupações de socialização do conhecimento e geração de alternativas que permitem gestar mudanças necessárias. Daí, finalizando a nossa revisão teórica, eu vou falar um pouquinho da história do Sicredi e como ele vem se comportando no decorrer desse tempo, que fez a gente querer pesquisar sobre como ele vem se comportando sobre o tema sustentabilidade. O Sicredi ele surgiu em 1902 na cidade de Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Só que nessa época, as cooperativas de crédito não tinham muito espaço no mercado. Elas eram bem restritas para muitas operações. Então, assim, o começo foi muito difícil para o Sicredi estar conseguindo se desenvolver, crescer.
muitas pessoas não tinham confiança em cooperativa, não acreditavam nesse sistema, o próprio governo limitava muitos recursos para esse tipo de cooperativa. Então o Sicredi ficou esquecido por muito tempo. Mas depois, no final da década de 90, começou a mudar. Teve muitas mudanças no governo e com isso mudou as leis das cooperativas e elas começaram a ter mais autonomia. E daí com isso foi possível que o Sicredi começasse a trabalhar mais esse tema, sustentabilidade, e começasse a se preocupar mais com as comunidades que ele está inserido. Então, daí até tem uma ação muito legal que ocorreu em 2022, agora, bem recente, que o Sicredi ele criou a primeira letra financeira de sustentabilidade do Brasil. Então, isso foi um marco bem bacana para o Sicredi. E desde então ele vem se preocupando muito em fazer ações, em procurar entender como que a ONU vem se comportando sobre esse tema. É, Tem até um trabalho que eles fazem todo ano, que é um livro que eles publicam sobre só esse tema, como que é a estrutura do Sicredi em relação à sustentabilidade, como que o presidente se preocupa em analisar essa questão para ver como que tá as cidades que eles estão inseridos, o que, que a cidade tem de potencial para crescer. Então, assim, o Sicredi hoje ele procura compreender realmente a comunidade antes dele se inserir naquela determinada cidade. E isso vem se tornando um marco muito bacana na história do Sicredi. Bom, o nosso enfoque foi analisar o contexto da contabilidade ambiental, verificando como ela vem se comportando no contexto geral e principalmente na empresa em estudo, que é o Sicredi. A gente teve o público, a empresa Sicredi e a contabilidade ambiental. O nosso instrumento de coleta foi um estudo de caso e uma pesquisa bibliográfica. E finalizando o nosso trabalho, a gente tem as referências. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada. Boa noite. Uma boa noite a todos.